Exercício 5 da lista de pirâmides. Uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base quadrada, tem 4 metros de altura, ou seja, H é 4, e a aresta da base mede 6. Tá? Então, aqui a altura dessa pirâmide é 4 e a aresta da base é 6. Tá? Calcule o seu volume e a área total. Ou seja, a gente tem bastante coisa para calcular. Tá? Então, aqui, com base nessas informações que o exercício deu, eu tenho também o apótema da pirâmide, tá? Que é o valor do M. Por quê? Como a base é quadrada, o apótema da base sempre vai ser, quando for um quadrado, sempre vai ser o valor, a metade do valor do lado. Se o lado é 6, então o apótema dessa base vai ser 3. Isso só vale para o quadrado. Tá? Então, o que a gente precisa calcular? Volume e área total. Então, a gente vai lá observar as fórmulas do volume e da área total para ver da onde a gente vai partir. Tá? Então, aqui nós temos volume. Para calcular o volume, nós precisamos da área da base, que é o nosso quadradinho ali, de lado 6, e a altura que já foi nos dada, que é 4 metros. Tá? Então, a altura nós temos. O que nós temos que calcular para encontrar o volume? A área da base. Tá? Aqui, a área total. Para a gente encontrar a área total, a gente precisa somar a área lateral com a área da base. Tá? Como que a gente acha a área lateral? São as faces laterais da pirâmide, ou seja, são triângulos. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem que calcular a área de um desses triângulos aqui e multiplicar por 4, porque são 4 lados, tá? 4 faces triangulares. Mais a área da base, que como ela é um quadradinho, também nós vamos calcular. Tá? Vamos começar então pela área da base. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Vou calcular a área da base, a área lateral, depois eu somo as duas para a área total e por último eu calculo o volume. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem as fórmulas aqui do lado. Para a área da base, como a nossa base é um quadrado, então a minha área vai ser calculada da seguinte maneira. O valor do lado ao quadrado. Então, a área da base desta pirâmide vai ficar o seguinte. Área igual a lado ao quadrado. Então, a minha área da base vai ser 6 ao quadrado. Logo, 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Não podemos esquecer da unidade de medida, tá? Porque se tu coloca metro, não vai ser área. Vai ser com medida de comprimento. Se tu colocar o cubo, não vai ser área, vai ser volume. Então, tem que prestar muito bem atenção na hora que tu for colocar a unidade de medida. Medida de comprimento não tem expoente, é metro, centímetro, milímetro, decímetro e assim por diante. Medida de área tem que ter o quadrado ali, assim como a medida de volume, né, tem que ter o cubo ali na resposta. Bom, calculamos a nossa área da base. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da área lateral. Como? Calculando a área do meu triângulo de face. Tá? Olha ali o meu triângulo de face. Para calcular a área do triângulo, eu vou utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Aqui. Tá? O que vai acontecer? Eu tenho a base, que é o lado do meu quadrado, que é 6. Só que eu não tenho aqui a altura, que é representada pelo apótema da pirâmide. Então, o que eu vou fazer antes de calcular a área do triângulo? Eu preciso achar esse valor do apótema que é respectivo à altura desse triângulo. Tá? Então, o que eu vou utilizar? Essa formulazinha aqui do Teorema de Pitágoras. Então, o apótema, que é o que eu estou procurando, igual ao valor da altura que o exercício me deu, que é 4 ao quadrado, mais o apótema da base, que é
3, que como a gente viu ali, né, é a metade do valor do lado. Então, vamos aqui, 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado 9. Nós temos que o apótema ao quadrado é igual a 25. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz desse 25, né? Então, eu vou ficar com g igual a 5. Qual que é a minha unidade? Metros. Ah, então tá ali, metros. Bom, achei o apótema da pirâmide que corresponde à altura do triângulo que forma a face dessa pirâmide, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e vou calcular a área do meu triângulo. Eu vou colocar aqui bem direitinho, tá, gente? Para vocês não se perderem depois. Então, a área do triângulo. Para depois eu conseguir agora sim. Para depois eu conseguir calcular a área daquela área lateral. Finalmente, tá? Então, para a área do triângulo, o que eu tenho? De novo aqui, ó. A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. A área é igual a base vezes a altura. Ah, mas que tanto que tá indo de maiúsculo. Dividido por 2. Enter. Então, vamos substituir, tá? A área do meu triângulo. Então, vai ficar assim. A minha base é aqui, ó, o lado do meu quadradinho. Então, ele é 6. 6 vezes a altura aqui. Perdão, a altura é o meu apótema, tá? Eu já ia colocar a altura da pirâmide, mas não é a altura da pirâmide, tá, gente? É a altura do triângulo, que é a área dessa face aqui, ó. Que é o apótema da pirâmide que a gente acabou de calcular, que é o 5. Tudo isso dividido por 2. Vamos lá, então. Finalizando. Igual 6 vezes 5, 30, dividido por 2. Então, a área do meu triângulo acaba que é 15 metros quadrados. Bom, achei a área do meu triângulo. O que está faltando agora? Calcular a área lateral. Vamos lá para a área lateral, então. Vou pegar outro, para não ficar muito amontoado. Vamos ver. Como eu consegui calcular a área do triângulo, eu tenho... E como eu tenho 4 triângulos aqui, ó, é só multiplicar por 4, tá, gente? Aqui, ó, eu coloquei aqui do lado a fórmula da área lateral. Por que é 4 vezes? Porque a minha base é quadrangular, ó, é quadrada. Então, eu tenho em cada face, cada ladinho desse do meu quadrado, eu tenho um triângulo adjacente, tá? O que vai acontecer? Calculei a área do triângulo, ok? Tenho 4 triângulos, multiplico por 4. Então, vai ser 4 vezes... 4 vezes... o 15 lá, ó, que é a área do triângulo que eu encontrei, tá? Isso vai me dar 4 vezes 15, 60. 60 metros quadrados. Pronto, calculei a área lateral. O que faltou? A área total agora, né, gente? Por quê? Porque eu tenho a área da base aqui e acabei de calcular a área lateral. Agora, vamos lá para a área total. Então, vamos ver. Área total. Então, de novo, a área total, ela é a soma da área lateral com a área da base. Então, vamos lá. A área é igual
a área da base, que é 36, mais a área lateral, que é 60. Então, a minha área total vai ser 96 metros quadrados. Ponto. Calculei o que eu precisava de área, tá? O primeiro elemento que o meu exercício pediu, que era a área total, já calculei. Feito. Vamos agora para o volume, para finalizar o nosso trabalho. Então, já vou colocar aqui o volume, para não esquecer. O que eu preciso para calcular o volume? A área da base, que é 36, então vamos lá. 36 vezes vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é 4, tá? Então, vezes 4, tudo isso dividido por 3. Continuando, para simplificar, eu posso dividir o 36 por 3, tá? Aí, o meu cálculo fica mais simples. Então, 36 dividido por 3 é 12 vezes o 4, tá? E agora sim, 12 vezes 4, 48 metros. Aqui vai ser cúbicos, porque é o volume. Então tá, gente. Até mais.